Olá, boa tarde. Bruno, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Luciano? Tudo tranquilo. Bruno, antes de mais nada, obrigado aí por estar participando dessa nossa transmissão, tá? O pessoal que está já ingressando aí na transmissão também, muito obrigado por estar nos acompanhando. Um pouco aqui sobre o motivo da gente estar produzindo esse tipo de conteúdo, Bruno. A nossa empresa aqui, nós temos como objetivo cultivar algumas conexões que agregam para o nosso ecossistema do ensino superior, tá? E essa é uma bela forma que a gente tem de se conectar com o nosso público e trazer algo que agregue valor. Antes de mais nada, também, obrigado pelo Ampesc, pelo apoio e divulgação. Eu vou aguardar mais um pouquinho aqui e nesse aguardo eu vou resumir um pouco do motivo do porquê o Bruno Barreto está aqui conosco, tá? Ele, de certa forma, ele me inspira aqui, nos inspira como autoridade na área. Ele é fundador e CEO da Crátilo Educacional, uma empresa de gestão 360 graus em marketing, transformação digital. Ele é doutor em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo e a Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha, com MBA em gestão universitária. Executivo em educação por 20 anos em mantenedoras e edtechs, diretor de ensino, diretor de operações e diretor de marketing do grupo Unigran Educacional, head acadêmico do grupo UBEC, diretor de EAD da Universidade Católica de Brasília e CEO na Grupo A, uma empresa querida aí nossa aqui do Rio Grande do Sul, no projeto Mais Campus. Tem larga experiência na gestão administrativa e acadêmica, gestão da qualidade, implementação de departamentos de captação e retenção, gestão e expansão da educação à distância. E nesse momento, o Bruno tem um estudo que a Crátilo fez, trouxe alguns dados de mercado, bolsa de valores, outras informações em relação ao censo e algumas estatísticas produzidas de forma interna. E agora, gentilmente, ele está disposto aí a compartilhar um pouco do que eles produziram e trazer um pouco para a realidade do que a gente tem a nível de região. Bruno, eu acho que eu deixo contigo aí. Fique à vontade para mim em relação a transmissões, questionamentos do pessoal também, todos que porventura gostariam de fazer algum tipo de questionamento, pegar algum insight dele, por favor, tragam aqui para o chat, eu vou estar recuperando essa informação e em momento oportuno eu transmito aí para vocês, tá? Perfeito, perfeito. Luciano, primeiro te agradecer aí pelo convite, tá? Uma honra a gente fazer esse bate-papo aqui com o pessoal, a gente também divulgou para os nossos clientes, para a gente ter esse momento para falar sobre educação superior, sobretudo as instituições regionais, né, como a gente estava conversando. Então, agradecer aí, Luciano, a Solis, por a gente ter fazer esse bate-papo. Eu vi que ali no grupo já tem alguém perguntando se a gente vai compartilhar. No final eu coloquei um link para a apresentação, vou ver se alguém aqui coloca para mim também o link ali de onde a gente consegue baixar a apresentação. Luciano, eu vou tentar compartilhar, se tiver algum problema você me situa, tá? Na passagem. Então vamos lá. Pessoal, eu vou tentar fazer a conversa de uma forma bastante leve, porque quando a gente fala de dados, sempre, né, quando sai dados de censo, etc., sempre a gente tem um volume tão grande de informação, de dados, que muitas vezes acaba por nos atrapalhar, né, e não canalizar o olhar de fato para o que a gente está buscando, né? Então, a ideia aqui, quando o Luciano me convidou para a gente fazer esse bate-papo, ele é principalmente trazer o cenário da educação superior no Brasil de forma bastante rápida, quando a gente fala de um nível nacional, mas ter um foco nas regiões brasileiras. Então, qual é o comportamento dentro das regiões e, principalmente, como que as instituições regionais, as marcas locais, estão dentro deste cenário, estão dentro dessa competição, dentro dessa concorrência que a gente tem visto na educação superior brasileira. E trazemos também alguns insights em cima de análises
tanto de dados de censo como de pesquisas que a gente tem realizado internamente aqui dentro da Crátula, com tendências, algumas questões para 2024 e os próximos processos de captação. Eu separei a apresentação em 3 momentos, um para a gente ter esse panorama de uma forma geral da educação particular, um segundo sobre a dinâmica competitiva, né, marcas locais e grupos educacionais, e aqui a gente já começa a ter alguns insights também de tendências, como que a gente pode trabalhar a captação das marcas locais dentro desse mercado. E o terceiro ponto específico sobre a parte de tendências de captação nas instituições regionais. Aí trago também até uma pesquisa que a gente realizou agora no segundo semestre de 2023, com gestores de marketing de instituições locais também, tá? Então, vamos lá. Tem o meu contato aqui para quem fica à vontade, né, para a gente interagir após esse momento. Lá no final eu coloco também e-mail, todas essas questões para a gente poder aprofundar eventuais discussões e pontos que saiam daqui. Eu conversei com o Luciano para a gente tentar apresentar ali uns 30 minutos, né, Luciano, 30, 40 minutos no máximo, para a gente ter um tempo aí de também uns 30, 20, para abrir para as perguntas e a gente ter essa interação ali no final. Então, vamos lá. Primeiro, falando sobre o panorama da educação superior. Eu fiz primeiro um recorte sobre os últimos 10 anos, né, o que tem exigido dos gestores da educação durante essa última década, né, já considerando a virada aí para 24, que eu estou considerando esses 10. Então, desde o auge do FIES lá em 2024, o crescimento substancial do EAD, aí, principalmente em 2019, quando passa o número de ingressantes do presencial, depois desse momento de pandemia, que foi uma ressignificação para todos os gestores, como se posicionar em cima disso, até o último censo de 2022, onde o EAD já representava 3/4 da captação de alunos, né? E toda essa movimentação, anterior a isso, a gente tem a entrada da educação na Bolsa de Valores. Eu vou trazer aqui alguns pontos também sobre os grupos educacionais e o que isso movimentou do ponto de vista de mercado, o que isso trouxe dentro dessa competição, né? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que esses fenômenos, tanto um boom de FIES, né, que precisamos nos adaptar para entender como acomodar todas essas pessoas. Depois essa crise do FIES ali, a partir de 2015, essa redução drástica de vagas e esse aumento potencial do EAD e pandemia, né? Só pegando esses 4 pontos aqui, exigiu com que a gente repensasse o planejamento estratégico sucessivas vezes e pensasse como ser competitivo, como se posicionar dentro do mercado. Então, essa profissionalização do processo de captação nos permeia aí há pelo menos 2 décadas, né? E com a aceleração dessa última década. Quando a gente fala do censo, o que mais nos chama a atenção, a gente está fazendo uma comparação até para título de análise, nós pegamos o ano de 2019, que foi antes da pandemia, e o último censo de 2022, que é a comparação dos dados que a gente está trazendo. Então, como é que a gente estava antes da pandemia e como que nós estamos agora, basicamente, né? O que a gente traz de destaque é que o EAD, ele praticamente dobra em número de ingressantes, onde a gente tinha ali mais ou menos 1,5 milhão em 2019, e agora a gente passa de 3 milhões no último censo, né? O presencial, ele teve uma pequena recuperação em 2022, onde ele matriculou 200 mil calouros a mais do que foi em 2021, mas nós ainda não conseguimos chegar no presencial aos números pré-pandemia, aos números de 2019. No cômputo geral, quando a gente analisa os números totais, incluindo EAD e presencial, nós temos mais calouros do que em 2019, sobretudo por conta do crescimento do EAD, né? Então, a gente sai ali de um cenário de uns 3 milhões de ingressantes no ensino superior particular. É importante a gente colocar todo o recorte, todos os dados que a gente está colocando aqui é da educação particular, não entra as instituições públicas, tá? E agora aí aproximadamente 4 milhões e 300 mil calouros, tá? O que representa mais de 1 milhão de 2019 para 2022. Dentro dessa movimentação, quando a gente analisa ali, pegando aqui algumas questões desde 2010, né, a região
bastante conhecido isso também, até por isso que a gente vai começar a olhar os dados por região, tá? E não só dados nacionais. Então, a região sudeste é onde tem quase a metade das matrículas da educação superior do país, e como a gente está posicionado em todas essas outras regiões, né? Nordeste e Sul com aproximadamente 18%, o Centro-Oeste com 9% e a região Norte 8% do total de matrículas. Quando a gente analisa os dados que estão aqui à nossa direita, a gente tem na linha preta o total de ingressantes no gráfico de cima e no de baixo o total de matrículas de educação, né? Então, e o azulzinho mais claro é EAD e o azul mais escuro o presencial. Então, a gente observa que ali 2019 é o momento onde o EAD passa o presencial no número de ingressantes, e 2 anos depois, quando a gente chega aqui em 2021, ele vira também em número total de matrículas, certo? Então, no último censo, nós tivemos 4,1 milhões de matrículas nos nossos cursos à distância no país e 3,2 milhões no presencial, totalizando aí aproximadamente 7 milhões e meio de estudantes deste mercado que a gente está fazendo esse recorte para esse bate-papo com o pessoal da Solis, com o Luciano e com todos os nossos convidados aqui, tá? Quando a gente começa já a ver as regiões, o que conseguiu puxar este número dos 3 milhões para os 2 milhões e pouco com uma pandemia no meio, foi sobretudo região sudeste e região sul, tá? Que só a região sudeste e sul ali a gente passa dos mais ou menos quase 800 mil ingressantes a mais do que tinha em 2019, para ter essa diferença do 1 milhão e 100, quase 1 milhão e 200 de calouros a mais. E o comportamento que a gente tem dentro das regiões, certo? Então, também dentro do recorte embaixo, cada uma das regiões, sempre o EAD, ele vai ser esse azul, esse cian, o azulzinho mais claro, e o presencial, o mais escuro. Então, em todas as regiões, no Sudeste, a gente ainda tinha, em 2020 que acontece essa virada, né, de o EAD passar o presencial. Na região Sul, 2019, o EAD já tinha mais ingressantes, Centro-Oeste praticamente empatado, mas tá ali não chega a 2 mil a diferença. A região Norte também era uma região que o EAD já captava mais, e na região Nordeste também, em 2019, a gente tinha uma captação praticamente meio a meio, né? 50% presencial, 50% EAD. E quando a gente olha os últimos dados, essa boca do jacaré, vamos chamar assim, esse crescimento que a gente está observando aqui, ele já começa a se distanciar bastante o número de ingressantes da educação à distância do número de ingressantes da modalidade presencial, né? E a gente vai analisar isso também com mais propriedade à frente. Eu trouxe aqui até para a gente começar a pensar portfólio, quais são os cursos que são mais buscados. Então, no primeiro, do que está à esquerda, são os cursos EAD e à direita os cursos presenciais, os 20 cursos mais buscados, tá? Então, a educação à distância, nós temos ali a área de negócios, de negócios e licenciaturas, né? Como um dos maiores cursos, com crescimento, a gente vai ver isso depois por regiões, com crescimento de cursos na área de saúde e até algumas engenharias na educação à distância. O curso de pedagogia já é há muitos anos o maior curso da educação à distância, né, com 12% do total de ingressantes e 15% do total de matrículas. Só para a gente entender também o peso, quando a gente está falando desses top 20, a última linha, a gente traz o que isso representa do todo, né? Então, esses 20 cursos que estão listados, de ingressantes, eles representam 67% do total, de matrícula 70%. Quando a gente vai para o presencial, esses 20 cursos detêm mais de 80% dos ingressantes e também 84% aqui das matrículas. Na educação presencial, os cursos regulados, de uma forma geral, são os mais buscados, né? Direito, psicologia, enfermagem. O que surpreendeu nesse censo, que em números totais de matrículas, a medicina passa a administração. Então, hoje a gente tem mais alunos cursando medicina do que a administração presencial. Óbvio que aqui eu não estou falando do EAD, né? Ele já é o 4º maior curso em volume total de matrículas e aparece também entre o maior número de ingressantes já aqui no top 10 do que a gente está analisando, tá? Eu não vou, como eu coloquei antes, ficar batendo tantos os
curso a curso, etc., que a gente vai compartilhar isso e que a gente tenha mais uma linha, né, de onde a gente está pensando em trabalhar aqui com essa apresentação do que só dados brutos, tá? O que eu trago já de destaque, até para a gente não ficar analisando número por número? Eu separei aqui o que a gente tem de destaque quando a gente está falando de mercado, depois de portfólio e como está a dinâmica competitiva, quais são as maiores marcas em cada uma das regiões. Então, quando a gente fala de mercado, a região sul, a educação à distância tem 3/4 das matrículas, né? Então, a presença muito grande do EAD em toda a região sul, nos 3 estados. No sudeste, é o maior mercado, né? Como a gente já tinha colocado, já tinha visto ali no primeiro gráfico do Brasil, e São Paulo, ele ainda possui mais matrículas no presencial. São Paulo e Pernambuco, se não me falha aqui a memória, são os únicos estados onde ainda existem mais matrículas no presencial do que na educação à distância. Tá? No Centro-Oeste, ele é o mercado que mais cresceu percentualmente, de 2019 a 2022. A região Norte, Pará e Amazonas representam 2/3 do total de matrícula, então são os estados com maior captação dentro da região, a gente vai analisar um pouco esses dados, e o Nordeste, 2/3 do total de matrículas, quando a gente está analisando aqui mercado EAD e presencial, como a gente tem esse posicionamento. Quando a gente está falando de cursos, praticamente todas as regiões, a área de negócios e pedagogia são os cursos mais buscados na educação à distância, e o direito e a saúde como curso mais buscado no ensino presencial. Isso se repete tanto na região sul, sudeste, no norte, nordeste, e o centro-oeste com um destaque bastante grande para a área de saúde no presencial, tanto no EAD quanto no presencial, nesse comparativo 2019, antes de pandemia, 2022. Já as marcas, né? A região sul é o berço de marcas bem importantes na educação à distância no país, como o Unopar, Uniaselv, Unicesumar e Uninter, e também são as maiores marcas, naturalmente, aí dentro da região sul. Quando a gente vai para a região sudeste, as marcas mais fortes, entre as maiores marcas está a Unip e a Uninove, que são aqui do estado de São Paulo. Na região centro-oeste, a Cogna é líder, tanto com a marca Anhanguera, como no EAD com a marca Unopar, em toda a região. Na região norte, já há um destaque da Estácio na educação presencial e o Unopar, Uniaselv e Unip na educação à distância. Na região nordeste, a gente tem a Uninasal, que também é uma marca que nasce na região nordeste, e a Estácio como marcas fortes em número de totais de alunos no ensino presencial, e o Unopar, Uniaselv e Estácio como os maiores números na educação à distância. Quando a gente, passando agora para uma análise por região, tá? Aqui recapitulando, mas talvez a gente não vai bater número a número, mas sim os dados principais de cada uma delas. Na região sul, as matrículas, talvez a região sul seja onde as matrículas estão distribuídas de forma mais uniforme, né? Então praticamente 1/3 em cada um dos estados, o Paraná aí com pouco a mais, mas o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com uma margem pequena ali de diferença em números totais de matrículas, né? Quando a gente analisa a parte de cima, eu vou explicar um pouco mais esse aqui da região sul, porque depois a gente repete isso em todas as regiões, né? O primeiro gráfico, a gente traz o número de matrículas de EAD versus o presencial, tá? Primeiro, ingressantes e embaixo o número total de matrículas, ingressantes e veteranos. O presencial, né, como a gente já colocou, é o azul mais escuro e o EAD, este mais fraco. Quando a gente olha os ingressantes da educação presencial, tanto no Paraná, no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, esses ingressantes são menores do que a gente tinha em 2019. Então, 2019 estava ali na casa dos 30% a 40%, mais ou menos, né? De matrículas na educação presencial, e agora a gente vai para a casa dos 20%, sendo o Rio Grande do Sul 81% das matrículas de ingressantes no último censo, já na educação à distância. No número total de matrículas, a educação presencial ainda tem
o volume ele é maior. A gente sempre, quando está fazendo análise aqui na Crátula, a gente olha muito o ingressante, porque o ingressante ele dá um retrato mais rápido do que está acontecendo no mercado. Então, quando a gente tem uma crise, vamos imaginar ali, quando a gente teve a crise das engenharias, se a gente olhasse só o número total de matrículas, os cursos de engenharias estavam entre os mais buscados. Só que quando a gente olha o ingressante, que ele é o retrato mais rápido do que está acontecendo no mercado, dessa movimentação, ele já tinha caído drasticamente. Então, se eu estou fazendo uma análise de como eu vou compor o meu portfólio, o ingressante te dá um cenário melhor do que o número total de matrículas. Então, como a gente está observando que a educação à distância está crescendo de forma vertiginosa, e o presencial, ele ainda tem esse volume de quando a gente ainda tinha mais matrículas no presencial, né? Então, como a gente está falando de curso de 4, 5 anos, nós vemos aqui, por exemplo, lá na região sul, que eu tinha destacado, a gente tem 81% dos ingressantes no EAD, mas no presencial, o número total de matrículas, 66%, né? Então, a gente não é tão grande, já é óbvio, muito mais do que a metade aqui, mas a gente tem, no estoque, vamos chamar assim, considerando os veteranos, um volume maior no ensino presencial do que a gente já está vendo na movimentação do mercado à distância. Os cursos mais buscados da região, eles praticamente se repetem, os 10 maiores, tanto no EAD como no presencial, né? Como a gente viu no outro slide ali, com destaque para a área de negócios e a pedagogia dentro das licenciaturas e a área de saúde, crescendo também tanto na educação à distância como na educação presencial. E aqui, só para a gente entender também o peso desses 10 cursos, esses 10 cursos representam 50% dos ingressantes no último censo no EAD e 59% da educação presencial, né? Então, os outros cursos há uma captação percentualmente abaixo dos 3% do total, quando a gente vê essa região. Nós trazemos também para essa análise de região as marcas, né? Então, quais são as marcas que mais matricularam calouros no último censo e quais são as marcas com maior volume, né? De uma certa forma, pode haver uma repetição ali, marcas que já estão consolidadas dentro da região, só que aí, mais uma vez, né, uma instituição que está crescendo bastante nos últimos anos, ela pode ainda não ter o volume total de matrículas, contando calouros e veteranos como maiores do que outras marcas, mas na análise de calouro a gente já observa isso. Então, a Uniaselv é a marca com o maior número de ingressantes na educação à distância na região sul, e o Unicesumar, a maior marca da educação presencial. Quando a gente fala em números totais de matrículas, a PUC Paraná é a maior instituição presencial da região sul, e a Uniaselv, no total de matrículas, ela tem aí 1/3, praticamente, das matrículas da região sul no EAD. Quando a gente vai para a região sudeste, que é a região que tem o maior número, como a gente viu ali no início, de matrículas no país, São Paulo tem quase 60% deste total, né? Então, essa uniformidade, praticamente 1/3 que a gente viu das matrículas na região sul, isso não se repete nas demais regiões. E no sudeste, talvez isso seja até mais gritante, né? Nenhuma outra região, 60% das matrículas está num único estado, né? E aí com N justificativas, né? O estado mais populoso, etc, etc. E o Espírito Santo menor aqui, com 4% do total das matrículas da região. Aqui chama atenção já um dado que eu tinha colocado lá no início, né? São Paulo, que é o maior volume do país, ainda tem mais matrículas no presencial do que no EAD, mas a diferença é mínima, né? 51% para 39% em número total de matrícula. Quando a gente olha o ingressante, que é esse mercado mais rápido, como eu tinha colocado anteriormente para vocês aqui, são 34% do total no presencial e o EAD já 66%. Então vejam a virada que a gente já tem do número de calouros de 19 para 22 do que quando a gente olha só o número total de matrículas. E dentro da educação presencial, a gente, com exceção ali de São Paulo, os outros na casa dos 40 a 45% no presencial e o restante na educação à distância em volumes totais. E os cursos mais buscados também são praticamente os mesmos, e esses 10 cursos também representam mais de 50% do total dessas regiões.
Na região sudeste, a Unopar é a maior marca, com 22% do total de matrículas no EAD, e a Unip a maior marca no presencial, em ingressantes. E quando a gente olha o número total de matrículas, a Unopar também tem o maior número, com 16%, e dentro do presencial, a Unip é o maior em número total de matrículas. Dentro da região centro-oeste, também há uma divisão ali não tão uniforme como a gente viu na região sul, né, mas o Goiás ali na casa dos 33%, depois de 18% a 26%, né, sendo Goiás e Distrito Federal os estados com maiores números de matrículas nessa região. Dentro dessa região, também já observamos aqui um comportamento, né, de Goiás 30%, né, mas abaixo de 1/3 praticamente, só o Distrito Federal que teve 34% aqui no presencial, as outras todas de 30% a menos no ensino presencial, sendo o Mato Grosso do Sul apenas 20% das matrículas, né? Então a gente está falando que a cada 100 matrículas, só 2 foram feitas na educação presencial em 2022 nesse estado. E número total, também aqui o Mato Grosso do Sul já tem 70% dos alunos na educação à distância, Goiás e Distrito Federal já está mais meio a meio, né, próximo ali dos 50% do número total de matrículas. Os cursos mais buscados, como a gente já tinha visto, também se repetem em praticamente todas as regiões e também aqui representam mais de 50% do total dessa base. Falando em marcas, a maior marca na região centro-oeste no EAD em calouros é a Unopar, e também a Unopar é a maior em número total de matrículas no EAD. Quando a gente vai para o presencial, a Anhanguera é a maior marca, tanto em ingressantes como em números totais de matrículas dentro da região. Na região norte, nós temos ali um papel bastante importante do Pará, com 42% das matrículas, seguidos pelo estado do Amazonas, com 23%, e Rondônia, 12%, os outros estados com menos de 10% do total dentro desta região. Na região norte, a educação à distância tem um papel bastante importante já há muito tempo, né? Então nós vemos dados aqui próximo algumas até 83%, 81%, apenas Rondônia com 72% e Amazonas com 66%, os outros acima ali, Amapá também 76%, mas próximo a 80% dos ingressantes, né? Então, naquela conta, a cada 100 matrículas na região norte, praticamente 8 matrículas estão sendo feitas na educação à distância. E no presencial, o Pará, 71% do total de matrículas também na modalidade à distância, a mesma coisa acontece em Roraima, Amapá e Acre, próximo também dos 70%, e Tocantins e Rondônia, ali na casa dos 60% aproximadamente das matrículas na educação presencial. As maiores marcas no EAD em calouros é a Unopar, a Uniaselv é a maior em total de matrículas, e no presencial a Estácio é a maior tanto em número de ingressantes como em número de matrículas na região. A região Nordeste, região com maiores estados, né, da nossa federação, tem a Bahia ali com quase 1/3 das matrículas, Ceará e Pernambuco próximo aos 20% cada um, e os demais estados, aí a Maranhão com 11% e o restante abaixo dos 10% do total da região. Também um comportamento de ingressantes de praticamente 7 matrículas, considerando ali, se a gente for pegar essa margem dos 100, 70% praticamente das matrículas da região Nordeste estão no EAD, e do total de matriculados, a gente ainda tem um papel, como eu tinha comentado ali no início, Pernambuco, né, e observando aqui com mais calma, Piauí também ainda tem mais alunos na educação presencial no total de matrículas do que o restante dos estados. Então, acredito que sejam as 3 exceções hoje, né, São Paulo, Pernambuco e Piauí, com mais alunos na educação presencial do que na educação à distância. Paraíba, exatamente 50% para cada um deles, né? As maiores marcas, o Unopar também é a maior marca no número de calouros, como a gente viu em outras regiões no EAD. A Uniaselv é a maior em número total de matrículas na educação à distância, e no mercado particular,
a Uninasal ela é a maior tanto em ingressantes como em totais de matrículas. Tá? Eu passei essa parte mais rápido para que a gente entenda e possa discutir melhor a dinâmica competitiva aqui desses dados, né? Então, o primeiro ponto, como nós observamos, as maiores marcas são principalmente na educação. Na educação à distância, praticamente 85% das matrículas estão nos grandes grupos educacionais. Tá? Então, a gente tem ali uma concentração muito grande, né? O impacto que esses grupos têm na educação superior, isso tanto em redução de ticket médio, que a gente observa isso ao longo principalmente as 2 últimas décadas, políticas comerciais bastante agressivas, alto investimento em marketing e a concentração que a gente já tinha discutido. Então, instituições tradicionais com 50, 40 anos, nesses últimos 10, 15, 20 anos, têm precisado rever muitas práticas, sobretudo da parte de captação, que é o que a gente quer dar esse enfoque aqui nas regiões, nas instituições regionais e como se diferenciar nesse total. No mercado presencial, as marcas locais que não estão ligadas a grandes grupos, sejam esses grupos listados na Bolsa de Valores ou não, nós temos 60% do total de matrículas em instituições, em marcas locais, em marcas regionais, né? E na educação à distância, e número de ingressantes também ali na casa dos 53. Então, também, tanto calouros como total de matrículas, as marcas locais possuem a maior parte do mercado em todas as nossas regiões. Quando a gente vai para o EAD, as marcas locais representam apenas 15% do número de ingressantes e apenas 16% do total de matrículas. E se a gente pegar só as 2 primeiras ali, os 2 primeiros grupos, nós já temos 50% dos ingressantes em apenas 2 grupos educacionais. Tá? E a gente vai falar mais sobre isso, sobre como que essa marca local pode se posicionar e ter essa competitividade, né? Eu trago aqui um recorte também das marcas locais versus esses grandes grupos, né? Então, quando a gente analisa o share aqui, primeiro em número de ingressantes, né? Quando eu estou analisando o número de ingressantes, também se repete ali, tanto de 19 a 2022, as marcas locais na casa dos 15%, sendo as 5 maiores marcas em número total de alunos Unopar, Uniaselv, Estácio, Unicesumar e Uninter, e de marcas locais, a FATES, a FMU, até algumas questões, alguém já até questionou, falou, mas a FMU não é de grande grupo? Não, a FMU precisou, dentro de uma das fusões ali, ser vendida, então ela não está mais dentro de um grande grupo hoje. A FCV, FACVest e a FAM são as maiores instituições locais, instituições regionais em números de captação. Esse número, praticamente, quando a gente olha o número total de matrículas, ele está bastante similar, né? A gente no EAD repete aí o Unopar, Uniaselv, Estácio, Unicesumar, aparece a Unip, que não tem ali quando a gente olha ingressante, né? E o número total de matrículas também está muito, tanto ingressantes como o total de matrículas no mercado particular, ele está muito uniforme, 15% do mercado, basicamente, estão em marcas locais e o restante nas marcas nacionais, né? Quando a gente vai para o ensino presencial, como a gente já estava destacando ali, em número de ingressantes a gente está na casa dos 50% desde 2019, com um impacto um pouco maior no auge aí da pandemia em 2020, né? Mas no número total de matrículas também próximo dos 60%, sendo as maiores marcas no presencial a FMU, a PUC Minas, FAMetro, a FAM e a Universo em ingressantes. Isso praticamente se repete o número total também de matrículas, com o aparecimento do Mackenzie ali, e quem que saiu aqui desse total, a FAM, né? Então, a FAM teve mais matrículas em calouros no último ano, mas a Mackenzie ainda tem o 4º maior volume em captação de alunos. Eu também faço esse recorte pelas regiões, né? Então, quais são as maiores marcas em cada uma dessas regiões. Aí aqui a gente já somou, até para não ter
não estender tanto, aqui está tanto ingressante de EAD e de presencial, então aqui está o total, tá, das marcas, por isso que não tá, o azulzinho ali não está na casa dos 15%, como a gente viu antes. Na região sul, a PUC-Paraná é a maior instituição local no sul, e a Uniaselv, como a gente já tinha visto, é a maior na região sul, é uma marca da região sul, mas é uma instituição de um grande grupo, e aí a gente está considerando como uma marca nacional e não só da região sul, né? No sudeste, a FMU é a maior marca local, seguido aí de FAM, Multivix, PUC Minas, e no EAD, a Unopar se repete tanto no sul, sudeste, norte e nordeste. A marca Unopar é a maior marca em captação de alunos no último censo. Na educação presencial, no Centro-Oeste, o IESB e a Unigran são as maiores marcas em captação. Na região Norte, a FAMetro, e no Nordeste, a FATESE. Algumas tendências do que a gente está vendo de todos esses dados, tá? Então, primeiro, o crescimento do EAD, que a gente já observava isso mesmo antes da pandemia, ele tem reforçado a importância da transformação digital. Não só, óbvio, dentro da educação à distância, que já é uma coisa nativa, mas também no ensino presencial, né? Então, trazendo aqui alguns pontos para que a gente reflita como essas tendências para os próximos anos, e muitas delas a gente já tem observado hoje. No pós-pandemia, o presencial foi o que teve maior dificuldade, né? Então, isso exigiu um planejamento com maior coerência, com investimentos mais certeiros, né? Com mais cuidado no investimento, principalmente na captação de alunos, para que a gente possa atingir esses objetivos. Os grupos consolidadores possuem baixa diferenciação, né, comparado com as marcas locais, sobretudo quando a gente está falando da educação presencial, e isso é uma grande oportunidade para as marcas locais, né, se posicionar, e a gente vai colocar isso no próximo slide. Também falando de mercado, a modalidade à distância praticamente é dominada pelos grandes grupos, né, e quando a gente está falando de portfólio, entre tendências, áreas de negócio e educação já eram desde a primeira onda na modalidade online, e isso se mantém como tendência também para os próximos anos. O destaque da saúde e engenharia para os cursos semipresenciais e os cursos regulados, como a gente também já viu, dentro da educação presencial. E como potencial das marcas locais, que é o foco aqui hoje da nossa conversa, né? Então, a gente acredita que há um espaço bastante grande para as marcas locais se diferenciarem perante os grandes grupos, sobretudo explorando os seus diferenciais competitivos, como tradição, qualidade acadêmica, infraestrutura, em que ela possa, também na modalidade EAD, fazer uma transferência deste valor de marca que ela conquistou em décadas aí, muitas das nossas instituições regionais, na educação presencial. Então, isso exige que as marcas locais tenham um planejamento estratégico bastante alinhado ao mercado, invista muito em pesquisa, a gente vai trazer isso agora à frente também, como conseguir se posicionar dentro desse mercado, né, como conseguir ter campanhas que mostrem essa tradição, essa qualidade, essa infraestrutura, e não só no EAD, mas a modalidade presencial, ela também sai fortalecida na pandemia, quando a gente diz do momento presencial. Então, assim como a gente viu anteriormente que a transformação digital precisa ser pensada em toda a nossa grade, em todos os nossos cursos, o presencial, pós-pandemia, ele passa a ser ainda mais valorizado. Isso exige que a gente tenha metodologias, práticas que valorize a presencialidade, né? Então, hoje o aluno já adaptou que ele não precisa, por exemplo, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu passando um PowerPoint e vocês acompanhando isso, depois abrindo um espaço para ser feito. Isso não teria nenhuma lógica, não tem uma necessidade que isso acontecesse de forma presencial, né? Então, o momento presencial, ele tem que ter a valorização das práticas profissionais, as aulas laboratoriais, e aqui também é o diferencial das marcas locais, que tem uma infraestrutura maior dentro das suas regiões, de uma forma geral, do que os grandes grupos, né? E o presencial, ter um cuidado muito especial com essa modalidade, que ainda é
em maioria das instituições locais, é a que tem maior ticket médio, onde a gente consegue se valorizar, ter a valorização dos diferenciais de forma maior, mas ter este cuidado, porque como a gente já está observando, os grandes grupos estão crescendo também na modalidade presencial, sobretudo na área da saúde, né? E a gestão estratégica de políticas comerciais. Então, analisar muito bem o ciclo de captação, entender quais são os nossos objetivos, como que nós vamos criar essas práticas, e vou abrir um pouco esse espaço aqui na frente. Antes de trazer um pouco também sobre isso, para contribuir aqui com a nossa discussão, eu trouxe uma pesquisa que a gente fez recentemente aqui, agora em outubro, na Cratilo, com executivos de marketing e instituições, principalmente não, são instituições locais aí de todos os portes, tá? De pequeno, médio e de grande porte. Esses dados nós podemos compartilhar também, essa pesquisa completa, eu trouxe só parte dela aqui, no final eu posso colocar o link aqui para a gente discutir sobre ela, né? E tivemos respondentes em todas as regiões brasileiras também. Por que eu trago aqui esses dados? Para a gente entender um pouco já como as instituições estão se movimentando, quais são os desafios, o que a gente observou no último processo de captação. Então, quando a gente analisa ticket médio, o presencial, ele teve um ticket médio em 2022 maior do que no ano anterior em 61% das instituições. Já no EAD, 60% foi menor do que o ano anterior, tá? Então, o EAD, a gente já tem um preço bastante baixo, e isso, no último ano, o que mostrou a nossa pesquisa, ele foi ainda mais baixo do que a gente observava antes. O CAC, que é aquele custo de captação, né, o que a gente gasta para captar, para fazer uma matrícula, ele está ali em 37% das instituições acima dos R$ 1.500 para cada aluno captado, tá? Quando a gente analisa aqui os desafios, né, de metas, como que aconteceu agora no meio do ano, 53% dos nossos respondentes não conseguiram atingir o total das suas metas. Quando a gente está falando total das suas metas, é em todos os produtos, EAD, presencial, semipresencial, produtos que eles têm. E 56% bateu essa meta, a meta financeira, né, não só o número de alunos, a gente procurou entender se a meta financeira da instituição esperada para 2023 foi alcançada, 56% de forma parcial em alguns produtos, e de uma forma geral a gente tem observado que o presencial tem segurado essa conta nas instituições regionais e no EAD com preço mais baixo e com mais dificuldade em bater metas, tá? E 43% dos respondentes, o custo para captar agora em 2023 foi maior do que no ano anterior. Quando a gente pensa um pouco a parte de estratégias, então o marketing digital, aqui, se vocês somarem esse primeiro, vai dar mais de 100, porque os executivos poderiam colocar mais de uma resposta, né? Então, são as ações que teve mais efeito para eles dentro desse processo, né? Então, o marketing digital é o que 77% investe suas forças, seguidos das ações PAPs, que é a parte comercial, convênio, eventos, ações de guerrilhas, etc. E as ações off, rádio, TV, o restante próximo ali dos 30%. Agora, em 2023, 28% reduziu o custo com o pessoal. Também procuramos entender se as instituições, como é que estava do ponto de vista de departamento, né? Se esses departamentos são maiores, são menores, para fazer essa captação. 47% precisou aumentar o 4, né? Ter um custo maior. E 26% ficou em linha. Marketing digital, quem mais investiu em marketing digital teve o melhor resultado, né? E na outra ponta, os menores investimentos foram também, em marketing digital, foram os piores resultados. E qual que foi a sensação ali no final do intake? 53% de que foi um intake mais difícil para se atingir resultados. Então, 2021 a gente estava saindo de pandemia, a expectativa era que 2022 fosse um ano muito mais fácil do que 2021, mas isso não é o que a pesquisa nos mostrou, sobretudo em comportamento, esse sentimento desses executivos. E aí, já para a gente abrir, até passei um pouco aqui dos 40 minutos que eu tinha
combinado com o Luciano, de desafios para 2024, eu quero trazer 4 pontos de atenção. O primeiro é o cuidado com o custo de aquisição do aluno, né, com as campanhas, o que eu estou gastando para trazer esse aluno. Sobretudo na educação à distância. Às vezes se eu faço um investimento muito alto e se eu não bato essas metas, esse ponto de equilíbrio, a sustentabilidade financeira não vai acontecer, né? Então, ter esse cuidado, né, com os investimentos, buscar estratégias, testar novos canais, buscar empresas, buscar profissionais no mercado que tenham experiência em trabalhar com a parte de aquisição de forma mais sustentável e com menores custos, para que a gente tenha a sustentabilidade de forma mais fácil nas instituições regionais. Também um destaque para a parte de ticket médio e metas, tanto comerciais como financeiras, né? Nós observamos um aumento nas mensalidades presenciais, o contrário do que acontece dentro da educação à distância, né? Essa marginalização dos tickets, né? E também exigindo que a gente tenha uma construção de políticas, tanto comerciais como financeiras, muito aderentes à disponibilidade, ao potencial da região e a equipe que você tem disponível para se atingir aqueles objetivos, né? E como estratégias, a parte de marketing digital. Então, tanto produção de conteúdo relevante, o marketing digital possibilita com que a gente chegue de forma mais eficaz aos alunos em potencial, né? E o resumo aqui, quando a gente traz essa parte de inteligência de dados, que vai permear por tudo que a gente está colocando aqui na apresentação, é sempre ter uma análise bastante clara, bastante técnica e profissionalizada de ambiente, tanto ambiente interno como ambiente externo da instituição. É óbvio que o know-how, a experiência, os anos que todos nós temos no dia a dia da instituição de ensino, ele é de extrema importância na construção de um planejamento de captação, no crescimento da instituição, mas nós não podemos confiar só no feeling, né? Como a gente viu aqui dentro dos dados, o mercado está extremamente competitivo e nós precisamos buscar práticas também competitivas, entender o mercado e ser bastante cirúrgico onde nós vamos atuar. Então, dentro do mercado externo, é muito importante a gente ter um investimento em pesquisa de mercado, para entender estratégias, subsidiar todos os resultados, subsidiar a gestão, né? Então, dentro de pesquisa de mercado, nós vamos entender mais a fundo como é que está essa concorrência, vamos entender políticas comerciais, trabalhar a precificação, isso tudo a pesquisa nos traz. E o ambiente interno é um diagnóstico bastante claro, né? A gente costuma até colocar que é importante que esse diagnóstico seja feito até por um terceiro, para não ter vícios, não ter, isso acontece porque sempre foi assim, etc., essa coisa um pouco de dia a dia de instituição. Então, um diagnóstico de todo o processo de captação. Como que o marketing está estruturado? O departamento de marketing que eu tenho hoje, ele está preparado para os objetivos institucionais que eu tenho? Se ele não está, o que falta? Falta mão de obra, falta um parceiro, falta profissionalização, treinar esse time. Nós precisamos ter isso muito mapeado, tanto o time comercial como o time de marketing. E os demais canais de aquisição que a gente chama. Os demais canais de aquisição são os canais que vão trazer alunos também, né? Então, além do marketing digital que a gente já colocou, a importância de um trabalho de SEO, de inbound, de ter um CRM que possa trabalhar os números de forma mais rápida, né? Que a gente tenha réguas que nutra muito que tem essa preocupação com essa jornada, desde o lead até ele fazer a matrícula, e também a parte de site, né? Vou passar aqui, tenho mais uma vez o meu contato, um pouco das nossas soluções, e aqui nesse último slide, esse último QR Code, vocês conseguem baixar a apresentação completa do que a gente acabou de discutir aqui. Procurei acelerar um pouco aí, Luciano, para a gente ter esse tempo, né, como a gente combinou até às 15, para responder as perguntas. Eu não consegui acompanhar nada aqui, falando tão rápido o que tem no chat ali, então se você puder me ajudar. Então tá, Bruno. Olha, foi muito legal aqui. Acho que o Bruno Kretzer resumiu um pouco do que tu nos trouxe, tá, Bruno? Mas vamos lá, eu vou tomar a liberdade de trazer aqui o primeiro questionamento, até porque eu estou no controle aqui de habilitar e desabilitar, tá? Mas vamos lá. Tem algo que eu tenho, de certa forma, me incomoda porque eu ignoro essa informação, tá? Então, eu ouço falar muito sobre captação e sobre números
evento após evento, né? Então, um objetivo de trazer mais alunos e, com certeza, com um CAC alto, né? Com um custo de aquisição alto, tu leva alguns meses até trazer o retorno sobre o investimento, né? E medir a qualidade da tua captação requer muito tempo, porque um aluno tu espera que entre captar ele e ele colar grau, são 3 anos, são 5 anos, 6 anos de prazo até tu ter a informação correta, né? Vocês têm feito algum tipo de trabalho onde tu já tem uma história maior para entender quais são os melhores canais de captação? O que vocês têm visto aí em relação à qualidade? Porque eu tenho ouvido falar muito assim de o aluno, tu captou um monte, né? Tu conseguiu sucesso na tua captação, mas no primeiro, no segundo mês, tu já perdeu boa parte daqueles alunos, né? O que tu poderia falar em relação a se precaver com isso, mas às vezes, antes de se precaver, medir? Tá. A gente, óbvio que em uma hora não dá para a gente abarcar todas as questões de uma instituição de ensino, né? Então a gente focou muito aqui em captação e não falou da evasão. Mas até pegando o gancho, começando pelo final ali da sua pergunta, a evasão começa já na captação, né? Então, uma captação feita de forma desorganizada, sem planejamento, eu já começo a ter um problema dentro da captação. Então, quando nós organizamos um processo de captação, é óbvio que a meta é de extrema importância, sobretudo por time comercial, que é o que vai motivar o time, falar, olha, esse é o nosso número, é isso que a gente tem que chegar. Mas a meta de uma instituição não pode se resumir a um número, certo? A gente tende a ter um cuidado maior com a meta financeira, com o resultado da instituição, do que só esse número. Eu não estou querendo dizer que um processo de captar é fácil. Só que se eu faço uma campanha de matrícula grátis, de 90% de desconto, eu matriculo um volume de pessoas, que eu não matricularia sem essa política agressiva. Só que na hora que eu matriculo esse volume, eu já passo a ter um problema de evasão. Porque boa parte dessas pessoas que teriam aquele filtro inicial, elas não tiveram, e eu posso hipoteticamente, na cabeça, aquela meta numérica foi batida, mas no mês seguinte eu tenho um grande problema dentro da instituição, né? Porque aquelas turmas que eu imaginava que seriam abertas não foram, esse ponto de equilíbrio ao longo dos anos passa a não acontecer, então a captação precisa estar muito ligada ao departamento de permanência. Eu preciso entender muito o perfil do aluno que eu quero captar, né? E para quê? Porque o objetivo de uma instituição não é captar aluno, é formar alunos, né? Nós não somos uma fábrica de matrículas, certo? Então, o processo não pode se basear só pelo número do que entrou dentro da captação, mas e sim a sustentabilidade desse negócio, como que eu vou me manter no mercado com as pessoas que eu estou captando e onde eu estou captando. Por isso que a gente tem batido muito com os nossos clientes, em todas as reuniões que a gente faz, na parte da pesquisa de mercado. Porque a pesquisa vai dar o parâmetro de ticket que eu tenho que ter. Ela vai analisar a disponibilidade financeira que aquela região tem, para saber o poder de pagamento daqueles cursos, e até para que eu possa estrategicamente acomodar estes cursos, né? E toda vez que a gente aplica as pesquisas de mercado, e a gente já fez em todas as regiões brasileiras, na maior parte das reuniões há muita surpresa para os mantenedores, né? Porque nem sempre a expectativa ou o que está na cabeça do mantenedor, enquanto marca, enquanto posicionamento daquele mercado, é o que também está no consumidor, né? Ou aquilo pode até estar na cabeça do consumidor, mas ele não pode pagar. Então, nós já fizemos, por exemplo, pesquisas em instituições no interior, por exemplo, instituições onde a região tinha um poder aquisitivo bastante baixo, que quando a gente aplicou essa pesquisa de disponibilidade financeira, não chegava a 10% da população que pudesse pagar aquela instituição. Mas e quando eu estou falando população, eu já estou falando no recorte, tá? Então, qual que é o recorte que a gente faz? Nós vamos considerar, dentro daquela cidade, quantos que tem entre 17 a 25 anos com ensino médio completo. Então, qual é o volume? Dentro deste volume, que é aquele que não cursou ainda uma faculdade ou trancou tal,
deste volume, ele não conseguia matricular 10% daquele volume, porque as pessoas poderiam sonhar com a marca dele, mas ele nunca ia ser acessível para aquelas pessoas por uma questão financeira. Por isso a importância também do ambiente externo. Como a gente já ouviu o contrário também, de marcas super conceituadas, preocupadas com a concorrência dos grandes grupos, baixaram o preço e o mercado pode pagar mais, porque ela é valorizada por aquilo, ela não precisava ter esse preço tão baixo. Então, como é que eu vou... Para eu entender preço, fazer estudo de precificação, a gente precisa de muitos dados, né? Não é só, vou botar 10% do que eu tinha no ano anterior, ou a inflação do que tinha, mas e lá atrás, como é que foi calculado esse preço? Como é que a gente chegou nisso? Né? Como é que isso vai parar de pé? Né? E quando a gente fala do CAC, como diminuir esse custo, o que a gente acredita, o que a gente cada vez faz mais com os nossos clientes? Como a gente observou aqui, e na própria pesquisa com os executivos de marketing, o marketing digital é a maior fonte de captação. Né? É o principal canal que a gente tem hoje para captar alunos. E também o canal que nos possibilita ter mais estratégias, né? Porque eu consigo entender se aquela matrícula veio daquele anúncio que teve este formato, então esse anúncio pode ser replicado, eu posso entender, etc, etc, que na mídia off eu não consigo. Eu não consigo ver aquele outdoor que eu coloquei, quantas pessoas efetivamente ele matriculou, o anúncio que teve na TV. E no marketing digital a gente consegue ter esse controle. Por outro lado, quando a gente está trabalhando no marketing digital, vamos pegar a Google. Né? Então, eu e o Luciano vamos fazer uma campanha aqui agora. Até às 16 horas a gente tem uma campanha dentro do Google. Até às 16 horas vai estar caindo lead para mim e para o Luciano. 16:01, eu não vou ter mais nenhum interessado, porque a campanha simplesmente foi desligada. Então, mesmo o marketing digital sendo hoje ainda o principal foco, nós temos investido muito em produção de conteúdo e eu colocaria número 1 a parte de produção de conteúdo. Por quê? Quando eu estou trabalhando produção de conteúdo, eu vou trabalhar as diferenciações que essa instituição tem, que é onde ela vai conseguir ser competitiva perante as marcas locais, as marcas nacionais, né? E eu começo a trazer mais orgânico para esse site. Então, eu preciso olhar os canais de aquisição em pontos que, eventualmente, eu não estava olhando antes. Então, ok, eu produzo conteúdo, só que eu produzo conteúdo, mas o meu site é super mal ranqueado. Na hora que eu coloco ali, vou pesquisar sobre determinada situação, o meu site não aparece, porque é um site ruim, então eu também tenho que pensar no investimento do site. Quanto tempo esse site leva para carregar? Qual é o tamanho dessa barra de rolagem para esse candidato chegar a um inscreva-se? Qual é a jornada desse interessado para entender o seu site? Então, eu tenho que ter um bom site. Um site que seja construído de forma inteligente, que os links, que as CTAs, que os inscreva-se estejam nos lugares corretos, que tenha as informações corretas, né? O detalhamento dos diferenciais de curso e a produção de conteúdo baseado em técnica. Né? Então, vou pegar um exemplo de um cliente nosso, é óbvio que a gente nunca expõe marcas, mas o exemplo é real, não importa onde aconteceu. Né? Quando a gente trabalha essa parte de produção de conteúdo, não é produzir conteúdo só sobre os cursos que a gente tem na instituição. Porque na hora que o cara vai no Google, ele não vai escrever curso de administração. Se ele escrever curso de administração e o nome da minha marca vai aparecer. Não é isso que eu estou dizendo. Né? O que eu estou falando é, ele está perguntando, quanto ganha uma pessoa formada em administração? E aí o meu site aparece? Provavelmente não. Mas deveria, se eu tivesse, porque é o conteúdo que ele está buscando. Ele não está buscando curso de administração na faculdade tal. Ele está querendo entender sobre o mercado. Então, eu tenho que ter informação de mercado. Então, a gente consegue mapear o que é mais buscado. Então, por exemplo, dentro nessa cidade, uma capital, uma das palavras mais buscadas, isso para mim foi muito surpreendente, por isso que marcou, era engenharia química. Certo? Não sei porquê, mas entre as maiores buscas em Google estava a palavra engenharia, as duas palavras, engenharia química. E essa instituição não tinha esse curso de engenharia química, mas a gente produziu um conteúdo. A gente não produziu um conteúdo de, olha, o curso de engenharia química é assim. A gente produziu um conteúdo rico, com informações de o que é a engenharia química, de importância, etc, 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 como ele fosse ler numa revista especializada. E no meio desse texto, olha, e a nossa instituição tem estas e essas engenharias, este laboratório que também é usado na química e tal, e aí a gente conseguiu aumentar o número de inscritos
de cursos, sem nem falar especificamente do curso, porque ele veio para o meu site. Então, a gente consegue analisar o volume de pessoas que passam a vir para esse site. Isso é o que vai diminuir o custo de captação. Porque eu vou investir em conteúdo, só que quanto mais eu invisto em conteúdo, mais eu tenho. E mais eu vou, e mais isso passa a ser orgânico. É diferente do marketing digital, que fechou a torneira, acabou a campanha e ninguém mais vem. Então, e ele tem que ser um trabalho constante, não é chegar agora e falar, vou produzir aqui 100 conteúdos para o nosso blog e acabou, não precisamos fazer mais nada. Porque as buscas mudam mês a mês. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro monitorando, né? Ter esse trabalho de embalde, esse trabalho de SEO, que é o que vai criar essa competitividade que vai fazer com que a gente baixe os nossos custos, né? A gente até apresentou no FENESP, não sei quem aqui das pessoas que estão assistindo com a gente teve, no FENESP a gente apresentou um case de um cliente nosso, onde a gente conseguiu reduzir em 60% o investimento de mídia. Né? Falou, tá, mas como que conseguiu investir em 60%? Porque a gente investiu em frentes que fizeram com que o CAC fosse menor, com que a mídia, a rádio, TV, fosse investido menos, porque a gente investiu mais em produção de conteúdo. A gente fez um site novo, esse site passou a se posicionar muito melhor do que o que a gente tinha antes, e isso passou a atrair. E com isso a gente conseguiu aumentar também o ticket médio dessa instituição. Né? Porque na hora que ele vê o diferencial, na hora que eu produzo o conteúdo, ele vai agregar o valor àquilo. Porque se eu faço uma campanha onde o preço é a máxima do que eu estou vendendo, como é que eu vou me diferenciar dos grandes grupos? Como é que eu vou me diferenciar da concorrência? Se for preço, aí é o preço mais baixo que vai vender. E aí esse é o caminho perigoso, né? Bruno, eu vou complementar um pouco da tua fala aqui, depois eu tenho mais uma pergunta sobre redes sociais. Um trabalho que a gente fez aqui fazem mais ou menos uns 6 anos, olha que curioso. Nós pegamos uma colaboradora aqui que não é do TI, então nós aqui, como Solis, somos fabricantes de soluções de sistemas acadêmicos, então a gente começa lá na captação a receber informação do aluno, né? Nós pegamos 12 instituições comunitárias aqui do Sul e simulamos o processo de inscrição e o processo seletivo em todas elas. E peguei uma pessoa que não era técnica, dei um celular que não fosse extraordinariamente bom, nem muito ruim, então um celular mediano, e cronometrei. Então a gente cronometrou todo o processo de inscrição para um curso de graduação. Chegamos uma média aí de 5 minutos e meio até conseguir entregar os dados para a instituição. 2 instituições a gente não conseguiu completar o processo, porque ele foi desenhado para rodar em desktop, em computador. Então, quando ela estava no celular, que na época, lá, há 6 anos atrás, a gente calculava alguma coisa em torno de 80%, né, do público se inscrevendo num celular. Hoje a gente suspeita que isso deve estar perto dos 90% do público, né? Que é celular. Depois eu ia te pedir até se vocês têm esses números aí. Porque isso aí, para quem está nos acompanhando aqui, é importante, tá? Porque muitas vezes, quando o pessoal desenvolve a plataforma de captação, né, a interface de captura de dados, eles estão no computador. Eles não se atentam a pegar um celular com várias marcas, vários modelos e testar ele. Então, é bastante importante pensar nessa experiência do usuário, né, que é aquilo que chama de UX. E nessa linha, Bruno, o que tu teria a falar aí em relação a redes sociais? Porque se a gente for olhar hoje do jovem, do maior ingressante que a gente tem aí, certamente vocês vão estar falando em TikTok, Instagram, mas existem outras redes sociais, né? O LinkedIn, o próprio YouTube. Tu tem aí um pouco para falar sobre as experiências, as melhores experiências, as piores experiências em relação a alguma rede social que possa nos trazer? Vamos lá. Agora eu vou fazer o inverso, vou começar da sua primeira pergunta, tá? Eu nem tinha tocado nesse ponto, porque acho que uma instituição que tem um site que não é responsivo, que foi pensado para o desktop e não está no mobile, não tem nem o que falar por uma instituição dessa. Né? Ela está trabalhando para ela não ter aluno. Né? Ela não está preocupada em captar. Essa é a realidade. E, infelizmente, a gente vê muita instituição assim no país. Parece que tem instituição que construiu o processo para afastar o aluno e não para captar o aluno.
ele tem uma jornada tão complexa que só do aluno ter preenchido a ficha de inscrição, ele já merecia estar matriculado dentro da instituição, porque ele tem que ter muita força de vontade para passar por tudo aquilo, para pedir o título de eleitor da mãe, o tipo sanguíneo de não sei, sabe? Então, um processo de captação não é um processo de secretaria acadêmica. Não é um momento que eu vou pedir os dados que o MEC me pede para censo da educação, né? Eu tenho que pensar nesse processo, não só... Óbvio que esse cara vai fazer do mobile, é óbvio que está dentro da casa aí dos 90% que você colocou, né? Então, não só ele vai estar no celular, como eu preciso ter um processo amigável. Né? Então, ter esse cuidado com toda essa jornada. Qual é a régua de comunicação que eu tenho? O Luciano entrou no meu site, ele só colocou o nome, colocou o... Às vezes eu tenho um processo que nem te pede logo de cara o seu nome e o seu contato. E aí ele abandona no meio do caminho, que é um caminho tão árduo, por tantas outras coisas ele abandonou, que ele não conseguiu seguir tantas telas para o processo de inscrição, e eu não consigo entrar em contato com o Luciano porque eu nem pedi as informações básicas. Então, o básico é já ter o nome do Luciano, o telefone ou o e-mail dele, de preferência o telefone, né? E aí, se o Luciano sai, eu consigo entrar em contato com o Luciano para que ele venha continuar dentro do processo. E essa jornada, ela é uma jornada que precisa ser cuidada diariamente. Então, dentro dos nossos clientes, a gente faz aluno oculto todos os dias. E todo dia a gente tem surpresa. Ontem mesmo a gente estava fazendo um aluno oculto, e aí é óbvio que nunca passo meu telefone para ninguém saber. É o Bruno que está ligando aqui para testar. Mas a gente estava testando em um cliente nosso, e aí na hora que o atendente caiu lá no call center deles, e ela falou, olha, não foi comigo, mas eu estava no Viva Voz e o dono da instituição estava no Viva Voz também, quase já entra no meio da ligação para matar o funcionário, né? Porque isso é a parte de treinamento. Então, quando eu tenho um time comercial, não é vender pelo menor preço, era o que a gente estava falando antes. São os atributos. Se as marcas regionais não entenderem que se elas não forem focar nos seus diferenciais, na sua tradição, essa guerra já é perdida. Tá? Essa guerra praticamente já foi perdida no EAD, se a gente não se reposicionar. São casos isolados de marcas locais que têm um bom posicionamento nacional. Tá? E se a gente não cuidar, isso também vai acontecer dentro do presencial. Tá? Então, o diferencial precisa ser tratado todo o processo. Então, nesse caso, quando a gente ligou, é óbvio que você tem N políticas comerciais, mas eu tenho que treinar as pessoas para venderem pelo maior ticket. Então, logo de cara, a atendente chegou e falou, olha, você quer fazer engenharia? Tá. A engenharia custa 1.700. Só que, se você falar que não pode pagar, você vai insistir e eles vão te vender por 1.100. Né? Ninguém tinha pedido desconto para ela ainda. Ninguém falou que não podia pagar os 1.700, sabe? Então, eu tenho que cuidar de todo o processo e tenho que checar esse processo constantemente se ele está, de fato, sendo realizado. Né? E quando a gente está falando de redes sociais, que foi ali o final que você colocou, para o marketing digital, a gente vai canalizar isso, óbvio, que o nosso potencial aluno está em redes, ele está... Aonde ele está é o que a gente vai buscar. Né? O LinkedIn, a gente tem utilizado ele mais na pós-graduação, tá? Porque ele é uma mídia bastante cara. Ele traz leads mais qualificados, só que ele cobra por isso. Tá? Então, dentro do marketing digital, ele vai entrar na estratégia e a gente mensura isso diariamente. Subiu uma campanha hoje, teste AB, a campanha X, porque isso acontece também, tá? O senso comum brinca que de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas de entender de captação, todo mantenedor é PhD, né? Então, a peça que ele gosta não necessariamente é a peça que vende. Então, eu tenho que ter peças, tenho que fazer teste AB. E toda vez que a gente faz teste AB, tem surpresa. Fala, pô, mas essa é a mais feia. Mas é a mais feia para você. Mas é essa que os caras estão aplicando, que eles estão vendo, que é o que está performando, etc. Então, a gente precisa superar uma série de coisas do passado para profissionalizar esse processo. Né? Então, dentro do planejamento, a gente analisa campanha por campanha. Tá? Essa campanha agora está ficando muito cara. Vamos desligar essa e passar outra, porque o foco também não é gastar. Eu tenho um investimento de mídia de, sei lá, 50 mil reais. O foco não é gastar os 50 mil. O foco é a gente bater as metas e conseguir chegar a esses números sem necessariamente ter gasto 50.
Eu vou gastar os 50 se eu precisar gastar, né? Então, para marketing digital, a gente utiliza muito parte de redes sociais, óbvio. Agora, na parte de conteúdo, sem for um investimento mesmo, as redes sociais servem mais para o engajamento do próprio aluno do que para a captação. Tá? Então, eu estou falando a rede da própria instituição. Então, o arroba instituição tal, ele é muito mais um canal onde o aluno vai ser visto, as informações da instituição vai aparecer ali. O candidato, ele pode até entrar para ver uma curiosidade e tal, mas aquela rede, ela, pelo menos dentro da classe, a gente não a usa como o canal de captação. Primeiro que se você transformar aquilo num comercial, num varejo, o seu aluno não vai estar lá e o cara, depois que fez a matrícula, ele também não vai estar mais. Você não vai conseguir engajar e segurar essa pessoa. Então, é óbvio que a minha campanha de captação precisa aparecer dentro das minhas redes institucionais, sem ser só pelo pago. Mas isso também precisa ser trabalhado no momento certo, né? Com sutileza, etc. Não sei se te respondi. Sim, compreendi aí. Bruno, o pessoal também fez bastante menção aí, ter acesso ao material. Eu acho que tu passou o slide em algum momento aí. Nós prometemos também 1 hora de transmissão, nós estamos a 1 minuto, passamos 10 minutos aí. Para encerrar aqui o conteúdo, como eles podem ter acesso ao material, Bruno? Tu pode nos trazer aqui? Ele tá no QR Code ali na última tela. Se você puder voltar no próximo. Na próxima, deixa eu ver aqui se eu consigo. E ali eu estava até tentando fazer isso. Ali onde está a apresentação, a próxima tela. Aí. A gente pode até copiar também aqui o link e jogar no chat ali do YouTube. Tá, eu acho que o chat não permite, Bruno. Eu vou colocar o teu celular. É um celular, ele cai direto em você? O contato, onde está contato aqui em cima, ele cai direto no meu telefone. Mas aqui na parte de baixo, onde está a apresentação, você já tem acesso exatamente ao que a gente acabou de apresentar, todo o PDF ali. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte. Aí, tá. Deixa eu só fazer melhor aqui. Aí eu vou colocar. Mas ele também está na tela, esse 5052-2011, o DDD11. Perfeito. Dá para ver aqui, né? Dá. Bom, Bruno, antes de mais nada, novamente aí, obrigado por estar nos acompanhando aqui. O pessoal que também esteve conosco, obrigado por participar. A Solis, esse aqui não é o último conteúdo que a gente vai estar entregando nesse canal. Nós temos com alguma regularidade produzido conteúdos técnicos em outras áreas. Por exemplo, Bruno, a gente fala muito sobre diplomas digitais no outro canal. Esse daqui nós vamos, na medida do possível, e quando tu puderes aí nos trazer novidades, por favor, nos contate. Eu vou tomar o cuidado também de buscar as pessoas que a gente já buscou para trazer, para contribuir, para ouvir um pouco do que você tem a trazer, tá? Também só agradecer, Luciano, me colocar à disposição, tá? De todo mundo que está assistindo a gente aqui. Tem alguém perguntando se foi gravado, não sei, Luciano, que a gente pode disponibilizar também, e quem estiver assistindo depois, estou total disposição para a gente aprofundar alguma discussão ou qualquer dúvida. A gente tem um grupo no WhatsApp de captação, que tem ali mais de 200 gestores de marketing do país inteiro, então quem tiver interesse também manda uma mensagem, a gente coloca ali no grupo. A gente procura sempre estar fomentando, discutindo processos de captação, discutindo marketing, aprendendo com as instituições, né? Acho que a palavra colaboração é a tônica, né? É entender como que a gente pode somar os nossos esforços para ter melhores resultados. E obrigado pelo convite, foi bem bacana, espero poder ter contribuído com algo aí para vocês, não ter só gasto o tempo de vocês. Vi que tem bastante gente aqui da Unigram, mandar um abraço lá para o pessoal. Não sei se quando eles entraram você já tinha referenciado, porque o Luciano foi bem formal, apresentou bem meu currículo, falou que eu fiquei 10 anos na Unigram, não foi o pessoal tá ali. A Cecília me mandou mensagem aqui que estava assistindo, muito lisonjeado de ver. Foi uma escola aí para mim, passei bastante tempo lá com eles no Mato Grosso do Sul. Legal. Bruno, obrigado pela aula aí. Ótimo resto de dia aí para todo mundo. Obrigado. Tchau.